Os livros de 1ª e 2ª Reis. Embora sejam 2 livros separados na nossa Bíblia, eles foram originalmente escritos como um só, que conta uma história única, a continuação do livro de Samuel, que veio antes dele. Davi unificou as tribos de Israel em um reino, e Deus prometeu que da sua linhagem viria um rei messiânico que estabeleceria o reino de Deus sobre as nações e cumpriria as promessas feitas a Abraão. E esse livro conta a história da longa linhagem de reis que vieram depois de Davi. E nenhum deles viveu até ver essa promessa cumprida. Na verdade, eles guiaram a nação de Israel diretamente à ruína. O livro foi estruturado com 5 movimentos principais. A história começa e termina com o foco em Jerusalém. Primeiro com o reinado de Salomão e a construção do templo, e então na última sessão termina com a destruição de Jerusalém e o exílio de Israel na Babilônia. E a história que conduz a essa tragédia é do que tratam as 3 sessões centrais, que explicam como Israel se dividiu em 2 reinos rivais, como Deus tentou prevenir a corrupção de Israel enviando os profetas, e como o exílio se tornou a consequência inevitável para o pecado do povo. O livro começa com 2 capítulos sobre o trono sendo passado do idoso Davi para o seu filho Salomão. E as últimas palavras de Davi a Salomão são muito parecidas com aquelas que Moisés, Josué e Samuel disseram ao povo. Foram um chamado para permanecer fiel aos mandamentos da aliança e para ser obediente ao Deus de Israel. Mas as suas palavras são um pouco vazias aqui, porque Davi e Salomão começam a conspirar sobre como consolidar esse novo reino através de uma série de assassinatos políticos. Não é um começo muito bom. E o melhor momento de Salomão é quando ele pede sabedoria a Deus para governar Israel, e ele realiza o sonho de Davi de fazer um templo para o Deus de Israel. E aqui a história para e descreve a planta desse templo em detalhes, assim como o projeto do tabernáculo lá no Pentateuco. Há muito ouro, joias, representações de anjos, árvores frutíferas, e tudo isso é um simbolismo que nos remete ao Jardim do Éden. É o lugar onde a terra e o céu se encontram, onde a presença de Deus habita com o seu povo. Mas não muito tempo depois que Salomão termina o templo, ele faz algumas escolhas péssimas e o reino se divide. Ele começa se casando com as filhas de outros reis, centenas delas por causa de alianças políticas. E então, ele adota os seus deuses e introduz a adoração a eles em Israel. Salomão acumula enormes quantidades de riqueza, constrói um exército imenso e até institui trabalho escravo para os seus projetos de construção. Agora, se você voltar para o Pentateuco e olhar as orientações de Deus para os reis de Israel, em Deuteronômio 17, vai perceber que Salomão está quebrando todas elas. E até o dia em que ele morre, Salomão se parece mais com o faraó, o rei do Egito, do que com seu pai Davi. A próxima sessão do livro começa com o filho de Salomão, Roboão, agindo exatamente como seu pai. É uma história muito triste de ganância e sede por poder. Ele tenta instituir impostos por trabalho escravo, e sob a liderança de Jeroboão, as tribos do norte rejeitam isso, se rebelam e conseguem se separar, formando um reino rival. Então agora na história você tem o reino do sul, Judá, centrado em Jerusalém e com reis da linhagem de Davi, e esse novo reino do norte, chamado de Israel, cuja capital se tornará Samaria mais para frente. Jeroboão também constrói 2 templos para competir com o de Salomão do sul, e ele coloca um bezerro de ouro em cada um deles para representar o Deus de Israel. A conexão com Êxodo 32 e o bezerro de ouro é bem explícita. A partir desse ponto, a história vai e volta para os reinos do norte e do sul, traçando o destino de cada um deles. Cada reino teve cerca de 20 reis sucessivos, e enquanto o autor apresenta cada rei, ele avalia o seu reinado baseado em alguns critérios. Eles adoraram somente ao Deus de Israel ou promoveram a adoração a outros deuses? Eles trataram a idolatria entre o povo? E eles permaneceram fiéis à aliança como Davi ou se tornaram corruptos e injustos? E de acordo com esses critérios, o autor não encontra nenhum rei bom no reino de Israel, 0 em 20. E no reino de Judá, apenas 8 dos 20 reis tiveram uma classificação positiva. O que nos leva a outro grande propósito desse livro, o de introduzir o papel dos profetas, figuras-chave na história de Israel. E na Bíblia, os profetas não são videntes. Em vez disso, eles falam ao povo da parte de Deus e desempenham um papel de cães de guarda da aliança. Isso significa que eles apontam a idolatria e a injustiça dos reis e do povo. Eles constantemente lembram Israel do seu chamado para ser luz entre as nações e para obedecer aos mandamentos da Torá. E eles desafiam Israel a se arrepender e a seguir o seu Deus. E nessas sessões centrais, para cada rei, Deus levanta profetas que vão responsabilizá-los. Os profetas mais destacados são os do reino do norte, Elias e seu discípulo Eliseu, bem aqui no centro do livro. Elias era bem selvagem para um profeta. Ele vivia no deserto e seu arqui-inimigo era o rei do norte, Acabe, e sua rainha cananeia Jezabel. Juntos, eles instituíram a adoração ao deus cananeu Baal em Israel.
E em uma história bem famosa, Elias desafia 450 profetas de Baal para uma competição, para ver qual Deus era real. Eles construíram altares e oraram para seus deuses, mas apenas o Deus de Israel respondeu com fogo. Depois disso, Acabe usa seu poder para assassinar um fazendeiro israelita e roubar a vinha da sua família. E novamente, Elias confronta a injustiça de Acabe e anuncia a queda da sua casa. Elias passa o manto da sua liderança profética para um jovem discípulo chamado Eliseu, que pede por porção dobrada do espírito de Elias. E o que é fascinante aqui é que o autor contou 7 feitos miraculosos de Elias e traz histórias de 14 atos de poder da parte de Eliseu. Os 2 profetas eram homens notáveis que desempenharam o mesmo papel: confrontar os reis de Israel por causa da sua idolatria e injustiça. E no final, nenhum deles foi bem sucedido em trazer Israel de volta da apostasia. Na próxima sessão, o Reino do Norte é balançado por uma sangrenta revolução iniciada por um rei chamado Jeú, que destruiu a família de Acabe. E embora no começo Jeú tivesse sido chamado por Deus, a sua violência sai do controle, e ele cria uma espiral de rebeliões e assassinatos políticos da qual Israel nunca se recuperou. Golpe após golpe depois de Jeú, cada rei que se levanta segue outros deuses, permite injustiças horríveis, e tudo isso nos leva até 2 Reis 17. O grande império da Assíria vem rapidamente e toma o Reino do Norte. A capital do norte, Samaria, é conquistada e os israelitas são exilados e espalhados pelo mundo antigo. O capítulo 17 é a chave. O autor para a história e começa uma reflexão profética sobre o que aconteceu. Ele diz que a queda do Reino do Norte se deu por causa da idolatria e da infidelidade da aliança por parte de Israel e dos seus reis. Então Deus permitiu que eles enfrentassem as consequências das suas decisões. O último movimento do livro conta a história do Reino do Sul. E aqui nós conhecemos alguns reis bem heróicos, como Ezequias, que confiou em Deus quando os exércitos da Síria vieram bater a porta de Jerusalém. Ou Josias, que descobriu um rolo perdido do Pentateuco no templo, começou a lê-lo e instituiu uma reforma religiosa para remover a influência da idolatria cananeia na sua terra. Mas Judá já tinha ido longe demais. O rei entre esses 2, Manassés, é de longe o pior. Ele não apenas introduz a adoração de ídolos dentro do templo em Jerusalém, mas ele também institui o sacrifício de crianças. Então Deus manda profetas para dizer: o tempo chegou. Israel atingiu o ponto onde não há mais volta. O último capítulo conta a história do Império da Babilônia chegando, invadindo Jerusalém, destruindo o templo e carregando o povo e a linhagem real de Davi para o exílio. E a história termina e nos deixa pensando se Deus está cheio de Israel. Será que ele desistiu da linhagem de Davi? Bem, o último parágrafo pula para cerca de 40 anos depois do exílio e conta uma história bem estranha. É sobre Joaquim, o descendente de Davi que seria rei se estivesse em Jerusalém. O rei da Babilônia o liberta da prisão e o convida para comer na mesa real pelo resto de sua vida. E o livro termina. Não é muita coisa, mas é uma história que nos dá um vislumbre de esperança de que Deus não abandonou a linhagem de Davi. E a pergunta agora é como Deus vai cumprir a sua promessa a Abraão e a Davi? Como ele vai abençoar as nações e trazer o reino messiânico? E para responder essas perguntas, você tem que continuar lendo os livros de sabedoria e os dos profetas. Mas, por enquanto, esses são os livros de reis.